Muitíssimo bom dia! É um prazer enorme estar aqui com você. Vamos dar bom dia para o pessoal do Instagram também. Vou ligar aqui a live no Insta em um segundinho e já estamos todos juntos. Vamos lá. Prontinho, agora estamos todos juntos. Deixa eu ver se consigo só centralizar mais a câmera para a gente não ficar muito de ladinho aí com vocês. Prontinho, vem chegando, muitíssimo bom dia. A Rita de Cássia já chegou. A Charlene também, a Maria também. Ontem a Maria me falou alguma coisa que eu não entendi, ficou para hoje, né, Maria? Espero que esteja tudo bem. E hoje a gente vai continuar falando sobre a alimentação anti-inflamatória. A alimentação anti-inflamatória é algo que a gente tem que ter para a vida, porque se a gente não tiver para a vida, a gente justamente não consegue se livrar aí das doenças. A gente tem que estar assim super protegido, né? Tem que estar aí desinflamado para a gente conseguir se livrar das doenças. Aqui no YouTube acho que já tá tudo bem, arrumar aqui o cabelinho, né? Cabelo cacheado é assim, a gente fica arrumando, porque fica bom no espelho, às vezes não fica tão bom na câmera, mas tá tudo bem. E a gente vai hoje continuar o nosso assunto sobre alimentação anti-inflamatória. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a posição do celular para ficar uma posição melhor, porque eu coloquei, mas não ficou tão bom até a gente ajustar tudo. Acho que agora vai ficar melhor para eu conseguir ver vocês, as perguntas de vocês. Maria falou que tá com febre desde segunda-feira. Maria tem que investigar. Gente, febre é um sinal de que tem uma infecção no seu corpo. Pode ser uma infecção viral, pode ser uma infecção fúngica, pode ser uma infecção bacteriana, ou pode ser alergia. Tem gente que não sabe, mas alergia também dá febre. Então, tem que ter a cabeça que estou com febre, vou investigar. Quando você está com febre, você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo. Tem alguma dor? Essa dor é onde? Tem algum incômodo? Esse incômodo é onde? E aí, o que acontece? A febre não passa sem analgésico, só banho frio. Febre não passa sem antitérmico, né? Antitérmico, tem alguns antitérmicos que são antitérmicos, a maioria, né? É antitérmico e é também analgésico. Febre realmente não passa sem antitérmico. A gente precisa de antitérmico quando a gente quer que essa febre passe. Mas é sempre bom a gente tomar antitérmico para essa febre passar? Não, não é sempre bom. Porque, gente, a febre é uma reação do nosso corpo de aumentar a nossa temperatura para tentar matar o patógeno, o micro-organismo que está te causando a infecção. Então, a febre, a gente se sente mal com febre. Por que a gente se sente mal com febre? Porque quando a gente aumenta a nossa temperatura, nós temos as nossas enzimas que ajudam o nosso corpo a fazer o trabalho que ele faz. E essas enzimas, elas têm uma temperatura ótima para trabalhar. Qual que é a temperatura ótima das enzimas? Entre 36,6 e 36,9, que é uma temperatura ideal para que essas enzimas trabalhem, tá? Em torno de aí um pouco mais de 36 graus Celsius. E aí, essas enzimas, quando você tá com a temperatura muito alta,
essas enzimas deixam de funcionar. Então, você fica com a digestão ruim, por isso que a gente não tem apetite, fica sem apetite. Você fica prostrado, cansado, não só por causa da doença, mas também por causa da febre, tá? Que o seu corpo promove para tentar combater a doença. Só que do mesmo jeito que nós temos enzimas em ponto ótimo, né? Nós temos enzimas que tem uma temperatura ótima para funcionar, as bactérias também têm, os vírus também têm, e esses vírus e bactérias que nos causam uma infecção, eles também sofrem com o aumento de temperatura. Então, o aumento de temperatura no nosso corpo também vai solicitar algumas células do nosso corpo, que são células do nosso sistema imunológico, para combater essas doenças, e além disso, também vai promover aí a morte, na maioria das vezes, desses micro-organismos. Qual que é o perigo de deixar a febre ficar alta? Convulsão, né? Existe uma convulsão que a gente fala que é uma convulsão febril. Essa convulsão febril, todas as vezes que um paciente convulsiona, ele perde ali neurônios. A convulsão está fazendo esse paciente perder neurônios, está fazendo essa pessoa perder neurônios. Então, a convulsão é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai fazer a gente perder células importantíssimas do nosso corpo. E aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, deixa eu ver se eu consigo trocar a câmera do YouTube aqui de lugar, gente, para ficar mais fácil de eu visualizar vocês. Ih, ficou preso o fio, não vai dar certo. Mas todo dia a gente tá, primeira semana de live, a gente vai ajeitando, tá? A gente vai mudando as coisas de lugar aí para ficarem melhor. E aí, essa convulsão, o que a gente tem que ter em mente, gente? Que a gente tem que prevenir convulsão. Como que a gente previne essa convulsão? A gente previne convulsão com... Acho que agora ficou melhor, né, gente? A gente previne convulsão estabilizando a membrana do neurônio. Como que a gente estabiliza a membrana desse neurônio? A gente estabiliza a membrana fazendo uso de magnésio. Então, por exemplo, minhas crianças têm febre, eu vou lá na pele das crianças e passo cloreto de magnésio, que eu mando fazer em creme na farmácia de manipulação, e eu sempre tenho em casa. E eu vou controlando a temperatura, dando um banho mais, um morninho mais para frio, né? Não um banho gelado, mas um morninho mais para frio. E geralmente essa febre passa, vai embora, a criança melhora muito mais rápido do que se você ficar dando antitérmico. Só que você tem que saber o sítio dessa infecção, aonde que está essa infecção e qual agente. É viral, não adianta tomar antibiótico, tá? E mesmo que seja bacteriana, talvez a gente também não precise de antibiótico. A gente tem um uso de antibiótico muito acima do que a gente deveria usar. Sou contra o antibiótico? De forma nenhuma. Já salvei a vida de várias pessoas, várias vezes, com o uso de antibiótico. Quantas vezes no CTI o que a gente mais prescreve é antibiótico, eu acredito, né? Além da prescrição ali de soro, aminas vasoativas, a gente usa muito antibiótico. Então, gente, antibiótico salva a vida? Salva. Mas, igual eu estava comentando ontem na mentoria com os meus mentorados aí, tem uma paciente que estava fazendo uso, ela estava com uma pneumonia, tratando em casa, né? Pneumonia com tratamento ambulatorial, e ela estava usando ceftriaxona injetável. Se você usa ceftriaxona injetável para tratar uma pneumonia ambulatorial, você vai usar o quê quando esse paciente tiver meningite? Se tiver, se Deus quiser, não vai ter, mas e se tiver? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o antibiótico está sendo usado assim, de uma maneira, agora é só com receita médica. Sim, é só com receita médica, mas mesmo assim não está de acordo, tá? A gente tem um super uso de antibiótico, né? Eu acho que, isso eu vi muitas vezes em emergência, tá? Eu acho que os médicos ficam com medo de errar e falar assim, não dei o antibiótico e a infecção evoluiu.
e às vezes eles ficam com medo acham até que a infecção é viral, mas fica com medo da infecção ser bacteriana e esse paciente evoluir mal. E aí eles já passam o antibiótico como um meio de se garantir. Ou então é o próprio paciente. Eu tive paciente, quando eu atendia em emergência, entrou, olhei, tô com dor de garganta, olhei a garganta, típico de infecção viral, sem exudato, é típico de infecção viral, tá? E aí eu falei, né, prescrevi para dor, para casa, orientei, nananã, falei, vai melhorar, é uma infecção autolimitada, vai melhorar. O que aconteceu com o paciente? Entrou na fila toda de novo para passar com outro médico, porque o paciente queria levar um antibiótico para casa. Porque é um absurdo uma médica não prescrever antibiótico. Então, hoje, o antibiótico está desse jeito. Tem que fazer exame, tem que investigar o que é, tem que saber o que é. Pode ser que passe, ou pode ser que fique grave, então não pode bobear, tá certo? Vamos ver. Hoje eu vou fazer exames. Dengue dá dor no corpo, febre, pode dar pintinhas vermelhas. Tem que fazer exames, tá? Tem que fazer exames, sim. Então, vamos continuar o nosso assunto. Eu venho falando para vocês de alimentação anti-inflamatória. Na verdade, para a gente falar de alimentação anti-inflamatória, gente, já vou pedir para vocês, clica aqui embaixo, já distribui essa live para as primeiras 10 pessoas que estiverem aí na sua lista de contato. Eu já vou fazer isso aqui. Quem está no YouTube, já compartilha essa live com todo mundo. Tem uma setinha aqui embaixo no YouTube. Já compartilha essa live com todo mundo. Comentem, eu vou deixar a live aí para vocês comentarem depois. Vocês comentem também. E comentem, aqui ao vivo você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, de perguntar diretamente para mim, eu vou te responder aqui ao vivo. E vou deixar a live, depois vocês comentem com 4 palavrinhas, porque o algoritmo entende que você está gostando e distribui mais a live. Todos os dias tem conteúdo aqui de qualidade para você, às 8h15 da manhã. Então, você a sua contrapartida para mim. Você me ajuda a alcançar mais pessoas para a gente divulgar esse trabalho. Então, comente 4 palavrinhas, já compartilha essa live com todo mundo, tá bom? E a gente tem a nossa lista de transmissão também. Eu vou deixar o telefone fixado para vocês, o WhatsApp. Vocês podem entrar na lista de transmissão. Essa lista eu vou deixar nos comentários da live depois, tá? Aqui embaixo, né, nos comentários da live. E você pode entrar nessa lista de transmissão que a gente vai te dar um conteúdo por dia para você aprender a cuidar da sua saúde e da sua casa. Tá? Todos os dias tem um conteúdo para você no nosso grupo de WhatsApp, na nossa lista de transmissão. Não vamos ficar enchendo o seu saco, cheio de mensagem o dia inteiro. Você vai receber um conteúdo por dia relativo ao cuidado da sua saúde, dos mais diversos assuntos, desde coisas que você pode usar em casa para tratar algumas doenças, até dicas de sono, dicas de alimentação, um conteúdo por dia, tá certo? Então, vamos lá. Hoje eu separei um assunto muito importante para conversar com vocês, e é um assunto que eu já fui dando uma pincelada, assim, quando a gente falou de leite e quando a gente falou de alimentação anti-inflamatória, o glúten. Porque o glúten é um tabu. Tem gente que fala assim, não faz mal, tem gente que fala, faz mal, com certeza, né? E aí vamos esclarecer isso à luz do que é glúten, à luz da ciência, à luz das práticas clínicas, à luz das práticas integrativas. Gente, o que é o glúten? Primeira coisa que todo mundo fala, glúten, 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 e a maior parte das pessoas não tem nem ideia, não fazem nem ideia do que é o glúten. O glúten, ele é um complexo proteico, tá? O que é um complexo proteico? São várias proteínas juntas numa mesma molécula. Então, o glúten, ele é um complexo proteico, muitas proteínas, tem um monte de proteína ali no glúten.
Dentre essas proteínas, a gente tem outros tipos de glúten. Agora eu vou falar do glúten do trigo, porque a gente tem o glúten da aveia, que é um tipo de glúten diferente. Dentre essas proteínas, a gente tem, por exemplo, a glutenina e a gente tem, por exemplo, a gliadina. O nome glutenina parece bastante com o nome glúten. Tem gente que acha que o grande problema do glúten é a glutenina. Não é. O grande problema do glúten é, de fato, a gliadina, tá? A gliadina é o grande problema do glúten. Em 1970, os cientistas ali começaram a ver que a população estava aumentando. Então, começamos a ver aí um aumento populacional. Aí eles pensaram assim, gente, o mundo vai ter tanta gente que vai faltar comida para alimentar esse monte de gente, né? O que eles fizeram? Vamos mudar o glúten, porque todo mundo come pão, é uma coisa que já se come há anos, né, gente? Pão é ingerido há muitos anos. Se a gente pegar a Bíblia, Jesus comia pão, os discípulos comiam pão, todo mundo comia pão. E aí, o que eles decidiram fazer? Vamos mudar o trigo. Vamos mudar o trigo, vamos modificar o trigo, porque se a gente modificar o trigo, a gente vai conseguir aumentar a produção. E aí, lá em 1970, eles pegaram esse trigo, que era uma planta mais alta, com poucos grãos, com 14 cromossomos, e modificaram geneticamente esse trigo para que aumentasse o trigo, a planta, né, do trigo, aumentasse muito o número de grãos. Além de aumentar o número de grãos, para aumentar a quantidade, fosse uma planta mais baixa, para que fosse possível colher com o maquinário, com colhedeiras, que é o maquinário que faz a colheita. Enfim, resultou numa planta também mais resistente, uma planta mais resistente a insetos, a pragas, e essa planta ficou mais resistente. Mas o glúten também ficou muito mais resistente. Então, a gente não digere o glúten da mesma forma. Se você voltasse, se você tivesse uma máquina do tempo, ou se você pudesse ir lá na Antártida para pegar a semente original do trigo, que tem lá, tem um banco de sementes, né? Você pega a semente original do trigo e se você pudesse plantar essa semente original e comer, você não ia ter problema com glúten, porque você era capaz de digerir glúten, porque o glúten de antigamente era um glúten com maior digestibilidade. Hoje, a gente não tem uma grande digestibilidade de glúten. Hoje, nós não conseguimos digerir o glúten da maneira como nós digeríamos antigamente. Porque o glúten se tornou uma proteína resistente demais. Aí, o que começou a acontecer? A gente consome esse glúten e esse glúten inflama o nosso corpo. Esse glúten é mal digerido. Nessa digestão ruim, nessa digestão precária, a gliadina acaba caindo na corrente sanguínea. Nós produzimos anticorpos desse glúten mal digerido, das partes desse glúten mal digerido, e a gente produz anticorpos. Esses mesmos anticorpos acabam atacando o nosso próprio corpo. Então, todas as pessoas que têm, por exemplo, uma doença autoimune, são pessoas que, tendo essa doença autoimune, não podem consumir glúten, nem leite. E se você for olhar isso, a literatura, a gente tem uma vasta literatura. Eu fiz o meu trabalho de TCC, né, teste de conclusão de curso da pós-graduação, eu fiz com glúten, né? Eu estudei bastante glúten, fiz esse trabalho baseado no glúten. Gente, hoje a gente tem uma literatura vasta, muito, muito, muito rica, afirmando o que eu digo, e a gente tem aí uma molécula de glúten que vai inflamar o nosso intestino e vai provocar uma leaky gut. O que é uma leaky gut? O intestino, gente, é para ele ser assim, ó, todo fechadinho, fechadinho, bem fechadinho. Por quê?
as nossas células vão escolher o que vai entrar na corrente sanguínea e o que vai passar direto para sair nas fezes. Só que quando a gente inflama o nosso intestino, a gente não digere bem o glúten vai lá e inflama o nosso intestino, a gente tem uma produção gigantesca de anticorpos. O que acontece? Esse intestino fica permeável, as células têm uma junção entre a célula e outra. Essa junção, né, chama junção oclusiva ou tag junctions, né? Junção estreita, junção apertada. Essa junção, ela se separa, ela abre, né? A proteína dessa junção, a zonulina, fica fragilizada e começa a entrar coisas que eram para sair nas fezes, elas entram na corrente sanguínea. E o contrário também é verdadeiro. Produtos que eram para entrar na nossa corrente sanguínea porque fazem parte da nossa nutrição, as nossas células perdem a capacidade de seletividade, de selecionar o que a gente precisa, e acontece dessas proteínas caírem, dessas proteínas saírem nas fezes ao invés de entrar na nossa corrente sanguínea. Dessa forma, a gente fica extremamente inflamado com o glúten. Ah, como é que eu sei que o glúten me inflama? Gente, é muito simples, faz o teste. Fica 30 dias sem glúten. O glúten, ele vicia tanto, o pão, né, o trigo, ele vicia tanto que você ingere o trigo, quando você tira, você tem uma sensação de baixa energia, né? O seu metabolismo está ali acostumado com aquele boom de açúcar, porque é um metabolismo é um alimento de alto índice glicêmico, libera um monte de moléculazinha de glicose no seu sangue ao mesmo tempo, e aí você está acostumado. Quando você tira o glúten, você está tirando também um alimento de alto índice glicêmico, a primeira sensação que você tem é falta de energia. Aí, essa falta de energia, você fica com essa falta de energia, você fica mais irritado, pode ter dor de cabeça, mas aí, passou os 21 dias, que é o período de crise de abstinência, da ausência desse alimento, desse produto alimentício, você começa a se sentir melhor. E aí, o que você pode fazer? Meça a sua circunferência abdominal. Você vai ver que você vai perder circunferência abdominal, a famosa barriga de trigo, né? Tem um livro, eu não vou lembrar o primeiro nome do autor, mas o sobrenome eu me lembro muito bem, é Williams, chamado Barriga de Trigo. Eu sugiro que vocês façam a leitura, um livro muito bom. E aí você vai perder circunferência abdominal, você tirando o glúten, você perde a circunferência abdominal. Por quê? Porque desinflama o seu corpo, diminui a produção de gases dentro do seu intestino, o seu intestino vai começar a funcionar melhor. O que acontece também é que às vezes não funciona melhor, porque apesar do glúten ser inflamatório, o trigo, ele tem uma grande quantidade de pré-bióticos. Então, às vezes, se você não repor pré-bióticos, você pode ter constipação intestinal. Isso também pode acontecer. Então, quando você retira o glúten, o ideal é você entrar com fibras pré-bióticas, e aí a gente encontra as mais diferentes fibras. A gente tem a inulina, a gente tem o FOS, o GOS, a goma cássia, são vários tipos de psyllium também, inclusive o psyllium provoca saciedade e diminui a fome. Então, a gente tem várias e várias fibras pré-bióticas. Retirou o glúten e entrou com fibras pré-bióticas, provavelmente você não vai sofrer de constipação intestinal. Algumas pessoas sofrem de constipação, mas algumas pessoas têm as fezes mais amolecidas e nem sabe que é uma reação inflamatória ao glúten. Então, retira o glúten, passa a evacuar diariamente, com fezes formadas, sem diarreia. E aí, ontem na mentoria, eu tive uma aluna que fez uma pergunta muito interessante, né? Ela me perguntou assim, doutora Edicele,
a minha filha, eu estou fazendo investigação para doença celíaca na minha filha. E os anticorpos eram negativos, mas dos 2 exames genéticos, um veio negativo e outro veio positivo. E eu estou bem engajada na investigação dessa doença genética, né, da doença celíaca, porque minha filha tem uma rinite que não cura com nada e ela já tem 20 anos. Gente, ainda que a pessoa não tenha doença celíaca, o glúten inflama o corpo. Inflamação parasita pode gerar rinite. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é desparasitar, porque a rinite está bem relacionada com parasita. A segunda coisa que a gente tem que pensar, além de desparasitar, é de fato entrar, entrar na onda de tirar o glúten e ver qual a reação do corpo após 30 dias, porque a inflamação do corpo também pode gerar uma rinite, e essa rinite não sara com nada, tá? Até desinflamar o corpo, aquela coisa, né, de dentro para fora, curar de dentro para fora. Se vocês estiverem com dúvidas aí, vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês, que eu vou respondendo, e a gente vai continuar abordando aqui sobre o glúten. E quando você tira o glúten e aí não introduz as fibras pré-bióticas, e são várias, né? Inclusive, você pode usar até biomassa de banana verde na sua casa como fibra pré-biótica. É maravilhoso, dá para fazer um monte de receitas. Sabe aquelas receitas quando você começa a fazer uma alimentação mais saudável que você sente falta? Brigadeiro, bolo, estrogonofe, molho branco. Você pode usar a biomassa de banana verde como creme de leite e adoçando direitinho, né? Pode usar como leite condensado. E aí, é claro, escolher um adoçante de qualidade ou às vezes até mesmo um açúcar. A gente vai falar também de açúcares aqui. Todo mundo me pergunta qual o melhor açúcar, qual o melhor adoçante. A gente vai falar disso também. E aí, como que se faz biomassa de banana verde, gente? É muito simples. Você pega a banana bem verdinha, lava a banana, cozinha a banana, bota na panela de pressão com água. No momento que começar a pegar pressão ali, né? Você cozinha por 8 minutos, desliga e você amassou essa banana, tirou, né, da panela de pressão, amassou essa banana, você tem biomassa de banana verde. Qual medicamento, a Leila está perguntando aqui, qual medicamento eu posso comprar para desparasitar? Gente, tem medicamento de farmácia, né? Se a gente pegar a IV, vou falar IV, gente, que vocês sabem que termina com quitina, porque o algoritmo não gosta muito dessa palavra, né? Então, se a gente pegar a dona IV, ela pega 6 parasitas, tá? Mas se a gente fizer tinturas, por exemplo, a gente pode mandar manipular tinturas que servem para desparasitar. Tintura de berberis, tintura de nogueira negra, bitter melon, né, que é o melão de São Caetano, serve para desparasitar. Eu gosto muito de um homeopático, que eu vou dar a formulinha para vocês aqui agora. Prepara aí para anotar a formulinha do homeopático. Essa formulinha do homeopático é Sina 6CH. 6CH, gente, é a potência, é como se fosse a dose, né? Na homeopatia a gente usa CH, DH, LM, né? Então, Sina 6CH, a gente pode mais, tudo no mesmo homeopático. Teucrium 6CH, mais Filix com X no final, mas 6CH. A gente manda fazer esse homeopático, toma 5 gotinhas à noite durante 30 dias. Funciona muito e pega muito mais vermes, muito mais parasitas do que a dona Ive, que termina aí com quitina, né? Então pega muito mais. E aquele remédio que tem o nome daquela cantora de funk que aparece nua. A Jaque está aqui. Repete, por favor. Vamos colocar aqui nos comentários para vocês. Sina
Todos na potência de 6CH, tá, gente? Teucri1. Quem quiser, me manda. Vamos fazer, vou ver se a gente coloca um boot, né? Um robozinho para fazer mandar a fórmula para vocês. Eu vou amadurecer essa ideia, não vou prometer não, porque eu tenho que ver como que se faz isso, eu ainda não sei fazer. Mas me manda nos comentários da live depois, Felix Mas. Me manda nos comentários da live depois, todos na potência 6CH. Sina 6CH, mais Teucri1 6CH, mais Felix mais 6CH. Crianças e adulto, tá? Crianças menores de 5 anos, 3 gotas. Crianças acima de 5 anos, mesma dose que adultos, 5 gotinhas, uma vez por dia, à noite, durante 30 dias. Me manda nos comentários, quero uma fórmula para desparasitar. Que aí a gente vê como que eu faço para poder responder vocês direitinho e mandar para vocês aí, tá? Bota nos comentários para mim da live. Eu vou criando mecanismos. Essa é a primeira semana que a gente está fazendo de live todos os dias, mas eu vou criar mecanismos para ajudar vocês o máximo possível. O Rubem está falando que o volume está muito baixo. Deixa eu ver aqui, gente. Vocês estão achando o volume muito baixo? Olhem, mandem aí para mim se vocês estão escutando bem. Eu estou aqui com meu microfone ligado. Mandem aí para mim se o som tá bom, tá? Mandem aí para mim se o som está bom. Sônia, manda para mim depois nos comentários da live. Eu vou deixar a live salva para vocês mandarem nos comentários da live, que eu vou ver como que a gente faz isso. Muita gente ontem também me pediu qual leite de coco que eu uso. Eu compro o leite de coco, um leite de coco em pó que vem da Malásia. Eu vou tentar responder vocês hoje também, tá? A Sônia está falando, o som está baixo. Gente, está baixo para algumas pessoas, mas para outras pessoas, tem gente falando que está ótimo. Então, tentei aumentar aqui, vamos ver se a gente consegue. Um outro jeito também, gente, sim, muito baixo. Deixa eu ver se eu consigo botar o microfone mais para cima. Olha se melhorou, gente. Olha se o som melhorou, tá? A Jaque falou que tá ótimo. E tem gente falando que tá baixo, tem gente falando que tá ótimo. Para mim tá ótimo o som. Vera, coloca nos comentários. Eu vou deixar a live salva, gente. Eu vou deixar a live salva. E vocês vão lá nos comentários da live e coloca isso para mim, tá bom? Quero uma fórmula para desparasitar, tá? Lá nos comentários da live, aqui não, porque aqui eu não consigo responder vocês agora fazendo a live, tá certo? E a gente vai ver como que a gente manda isso para vocês. E aí, gente, o que a gente pode fazer? E não é para rinite, é para desparasitar, porque parasitas são um meio da gente ter rinite. Uma das causas, eu sempre falo para os meus alunos que nós somos médicos que tratamos causas e não sintomas. Uma das causas da rinite, quando você usa um corticoide nasal, você está tratando um sintoma da rinite. Quando você não usa um corticoide nasal, quando você procura a causa, quando você procura o motivo de você ter rinite, você está tratando a causa da rinite. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, somos médicos que nós tratamos causas. Nós não tratamos simplesmente o sintoma, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá bom, gente? Então, voltando aqui na alimentação anti-inflamatória, a gente recapitulando, leite de vaca é inflamatório, o trigo é inflamatório por causa da modificação do glúten. Aí a gente tem glúten em outros produtos, na aveia, por exemplo. Muita aveia, ela é processada junto com o trigo, então ela tá cheia de glúten ali do trigo. Agora tem umas aveias que a gente vai comprar e tá escrito assim, aveia sem glúten. Ah, mas a aveia tem naturalmente glúten? Tem.
A aveia naturalmente tem um complexo proteico que também pode ser chamado de glúten. Só que no lugar da gliadina, que é essa proteína muito inflamatória que tem no trigo, na aveia, nós temos a avenina. E a avenina não é tão inflamatória quanto a gliadina. E aí, se a aveia faz bem, se a aveia faz mal, gente, a gente é uma outra história, porque também isso é pessoal, tá? Então, a gente já falou do leite, a gente já falou do trigo. Amanhã nós vamos abordar sobre os açúcares, qual o melhor açúcar, qual o melhor adoçante. A gente vai falar sobre os açúcares. Falei para vocês da biomassa de banana verde, que é uma ótima substituição. Dá para fazer brigadeiro, dá para fazer estrogonofe, dá para fazer molhos mais encorpados, né? Então, a biomassa de banana verde, quando você tira o glúten, é uma excelente opção para você usar como fibra pré-biótica e você faz em casa, né? E para armazenar essa biomassa de banana verde, o que que você pode fazer? Você pode colocar nas vasilhinhas, usando sempre vidro, porque eu falei para vocês também dos modos que a gente pode inflamar a nossa comida, mesmo usando ingredientes de qualidade. Um dos modos, inflamar não, contaminar a nossa comida para inflamar o nosso corpo, né? Então, a gente pode contaminar a comida armazenando a nossa comida em plástico. O ideal da gente armazenar a nossa comida é em potes de vidro. E você pode separar essa biomassa de banana verde em vários potinhos de vidro, congelar e usar somente quando você for consumir. Então, você pode fazer uma vez por mês e ter tudo ali congelado. Quando você for consumir, você tira e usa aí como se fosse um creme de leite, tá? Então, isso também ajuda muito na questão quando a pessoa fica constipado porque tirou o trigo. Não é todo mundo que tem essa constipação. Pelo contrário, o glúten em algumas pessoas causa constipação, tá? Então, a gente vai ter aí uma necessidade de uso de fibras pré-bióticas. Um beijo, Leia, um beijo, Gleison. Um beijo, Val. Vamos aí responder as perguntas de vocês. Me mandem aí perguntas, porque aí eu já vou respondendo e vou encerrar a live. Gente, essa live também é feita no YouTube. Esses dias a gente está fazendo nos dois. Aí a Inês está falando, coloca a biomassa em forma de gelo, facilita. É uma opção também, gente, colocar a biomassa em forma de gelo, tá? A Sônia está falando, doutora Edicele, estou amando suas lives, moro no Pará. Muito obrigada, Sônia. Oi, Thelma é conterrânea, né? Eu sou de Itabira, Minas Gerais. Um beijo, Thelma. Muito obrigada, Sônia, obrigada pelo carinho. Gente, essas lives também estão no YouTube. A gente tá transmitindo tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, tá? Então, eu vou pedir vocês também, para quem não está inscrito, quem está no meu Instagram e ainda não está inscrito no meu YouTube, vai lá no YouTube, se inscreva, que é para a gente poder ter um maior número de inscritos. Coloque a live aí para rodar, para você assistir de novo, para você pegar aquilo que você não pegou. E você vai ajudar a gente a ter maior número de horas no YouTube e o algoritmo vai distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, sempre ajude a gente nas plataformas para a gente poder ter um alcance maior, tá? Se eu tirar o trigo, qual as farinhas que eu posso colocar no lugar do trigo? E aí eu vou te falar o seguinte, depende. Se você não tiver problema de metabolismo glicídico, se você não tiver problema com açúcar, você pode usar um mix de farinhas e pode substituir o trigo de uma maneira muito facilmente. Hoje tem farinhas, ontem eu até falei de uma farinha, vou falar de novo, gente, não ganhou nada da Amafio, eu sou consumidora, tá? Dessas marcas que eu falo, é porque eu consumo na minha casa, e aí eu trago para vocês. A melhor farinha que eu já consegui para substituir o trigo, que fica com o mesmo sabor, não é a melhor em questão de valor nutricional, tá? Em valor nutricional a gente
pode usar outras farinhas, mas é a mixture da Amafil. É uma farinha que eu consegui reproduzir as receitas e com exatamente o mesmo sabor do trigo. E é uma farinha que ela, apesar de ser mais cara que o trigo, ela rende mais do que o trigo também. Então, é uma farinha bem interessante da gente conseguir usar, tá? Essa farinha, a gente consegue fazer bolos, consegue fazer o que precisar ser feito. Outra coisa que você pode fazer é evitar de usar as farinhas de alto índice glicêmico. Existem farinhas de peito de frango. Você pode cozinhar o peito de frango, escorrer a água e secando, desfia, né? É só sacudir, a gente sacode a panela de pressão depois de cozido, escorre a água e sacode, que ele fica desfiado. E você vai desidratar esse peito de frango ali no forno. A cada 10 minutos dá uma mexida e vai desidratando ali no forno ou num desidratador. E depois você pode bater, virou uma farinha de peito de frango. Dá para fazer os pães salgados muito gostosos. Não vai liberar açúcar no seu corpo, é uma farinha proteica. As farinhas proteicas, elas são mais... as farinhas proteicas, elas são mais nutritivas, né? Não é aquele boom de glicose. A Sandra está perguntando aqui... o que eu indico para tratar a virose em criança? Depende, né? É uma virose que está causando uma amidalite, é uma indicação. É uma virose que está causando diarreia e vômito, é outra indicação. A virose, gente, virose não é tudo igual, né? A gente tem aí, por exemplo, várias doenças que são diferentes, principalmente dentre as doenças infantis, que são causadas por vírus e têm sintomas muito diferentes. Então, a gente não consegue juntar todas as doenças com um único tratamento, tá? Mas tem algumas coisas que aumentam a imunidade da criança, que aí, com a imunidade melhor, a criança lida melhor com qualquer tipo de doença. Por exemplo, vitamina D com vitamina K2, por exemplo, glutationa lipossomada e outros ativos, né? Probióticos ajudam bastante. Lisina é um aminoácido que está envolvido no aumento da imunidade. São ativos que ajudam bastante as nossas crianças. Vitamina A. A Jaque está falando aqui, estou com refluxo, doutor. O que a doutora aconselha? Eu não posso tomar café? O que substituir? O ideal... gente, refluxo é uma aula de refluxo. Amanhã eu vou falar sobre açúcares e amanhã eu vou falar sobre refluxo, né? Vou falar sobre estômago, sobre digestão, sobre como a gente vai melhorar a nossa digestão para que a comida que a gente coma não seja inflamatória no nosso corpo. Então, vou fazer o seguinte, Sandra, Jaque, para você e para todo mundo que quer saber como ter uma boa digestão e como prevenir que a comida inflame o seu corpo, a gente vai abordar isso amanhã, aqui às 8h15, aqui e no YouTube às 8h15, tá certo? Gente, então eu vou deixar um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tenham nas suas manhãs, comecem as manhãs de vocês com Jesus Cristo, né? Hoje, logo pela manhã, antes das 7, lá pelas 7, eu já estava fazendo as minhas orações, né? Jesus muda a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Jesus, ele não é uma religião. Jesus é o Salvador do mundo. Então, comecem a vida de vocês com Jesus, tá? Olha, a Márcia pediu para deixar a live gravada. Eu vou deixar a live gravada e vocês vão comentar assim: eu quero uma fórmula para desparasitar. Vai comentando ali embaixo da live, porque eu vou ver como que eu vou viabilizar isso para vocês, tá? A Márcia está falando amanhã, não consigo nesse horário. Márcia, todos os dias a gente está aqui de 8h15 para frente, atendendo vocês, tirando as dúvidas de vocês e trazendo muito conteúdo de qualidade.
Se você não consegue nesse horário, você vai lá no YouTube, que amanhã eu vou deixar a live gravada no YouTube para você, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã às 8h15. Tchau, tchau.